certo. Oi, Oi, meu bem, desculpa. A minha internet caiu. acontece, né? Nós estamos, o Danilo agora mesmo escreveu que a gente está treinando para o período remoto. É verdade, Danilo, estou me sentindo em treinamento. É isso mesmo. Ai, que bom, você apareceu. Fiquei com medo de você não aparecer. Mas Eu deu tudo comecei a ver você certo. congelada, mas Ai, tá tudo pois é, bem. é porque a gente aqui no condomínio a internet é muito ruim, sabe? Mas já mandei desligar videogame, desligar tudo que estava ligado aqui, agora vai dar certo. Então tá É, bom. desculpa, ainda fui mal educado, você estava falando. Vou só Não, falar, que isso? só como essa aqui, né, vai valer, gente. Boa noite. Essa é a Natália, minha professora querida. E eu vou te passar a palavra que você já estava falando. Desculpa, Natália. Estamos dizendo dessa alegria só, né, de estar aqui com você. Nós estamos juntas, né, desde a sua infância, depois na universidade. Agora já é minha coleguinha de trabalho, já publica trabalho junto comigo na Ai, a gente revista. tá muito chique, né? Então, assim, é muito bonito, né? Ele estava falando que é mágico e é mesmo ver uma coisa Ai, dessa assim é, acontecer. É muito legal. Muito é feliz uma de estar aqui com você. delícia. Eu que Obrigada. tô, você sabe que eu me inspiro muito em você como professora, como mãe, como Oh, que pessoa. isso. Ela ainda canta, gente. Além de tudo, ela ainda canta. Ah, muito bonita. Oh, meu Deus. Então, ó, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, muito atual, né, Natália? E muito polêmico. Então, assim, a caixinha de perguntas está aberta, que é esse quadradinho que fica do lado do comentário com uma interrogação. Quem quiser fazer pergunta é só colocar lá, ou então pode ir fazendo pergunta pelos comentários mesmo. A gente convidou a Natália para falar sobre homeschooling, porque ela está estudando sobre isso, né, Natália, há um tempinho já. Sim, E além de a gente achar que é um assunto muito atual, com a pandemia veio essas questões, né, das pessoas acharem que ensino remoto é a mesma coisa de homeschooling, etc. Então, a nossa intenção aqui é contar para vocês o que é, quais são, né, as características, o que que acontece. Então, só antes da gente começar, Natália, eu e o Pedro, a gente sempre pede para a pessoa, para o convidado se apresentar, né? Falar qual que é o uhum, seu lugar de fala, por que que esse assunto, né, te interessa e quem é você. Fica à vontade. sim, sim. Então, eu sou a Natália, né? Eu sou mãe da Lara e do Benício, esposa do André. Desde já quero pedir desculpa caso o nosso isolamento seja interrompido aqui. Eu estou bem escondida na cozinha, mas eles Eu estão vou no achar cinema bom se ali, for coisas da do home, maternidade, né? do home office. É. Então, se aparecer uma cabecinha aqui, uma criança que vocês me perdoem, mas rapidinho a gente dá um jeito. Eu sou professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, desde 2013, e estou, né, pesquisando esse tema mais recentemente. Eu sou da área de políticas educacionais, pesquiso direito à educação, e o homeschooling chegou para mim como uma linha importante, né, para pesquisa, e que eu considero que seja muito importante, principalmente porque a gente pode fazer uma série de colocações e de reflexões acerca do direito à educação no Brasil, né? Então é isso, tá? Espero poder contribuir com você aqui agora, com as pessoas que estão nos ouvindo, também com as que vão ouvir depois, né? Que eu sei que seu Instagram É, está bombando aí. as lives ficam sempre salvas, porque tem hora que não dá Bom, para assistir ao vivo, né? isso. E eu tenho certeza que você pode contribuir muito. Então, vamos começar já a nossa conversa? Vamos Sem começar. torcendo para a internet funcionar. É. Então, Natália, quando a gente fala de homeschooling, né? Eu queria que você definisse um pouquinho o que que é, para as pessoas entenderem. Uhum. Então, olha, homeschooling, o termo nasceu na América do Norte, mais precisamente no Canadá, nos Estados Unidos, né? E ele, em tradução livre, trata-se de educação formal em casa, tá? E no Brasil ele é denominado educação domiciliar, ou educação do lar, ou educação em casa, né? Dependendo do autor. Por exemplo, Jamil Coury chama de educação no lar, né? Outros autores vão fazer
outras denominações, tá? Mas homeschooling é uma prática, né, de adesão voluntária de famílias que querem retirar seus filhos da escola para educá-los em casa, tá? Então, essa prática, né, que está presente agora no Brasil, vou explicar para vocês de que forma, né, um pouco mais pautada ultimamente, né, ela corresponde também a uma prática de formação que será ministrada pelos pais, como eu falei, né, ou por especialistas que eles podem escolher para fazerem essa função, né, mas com uma premissa que é fora do ambiente escolar, né? E aí, eu não sei se vocês já assistiram um filme que se chama Capitão Fantástico. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo, mas eu acho muito interessante sempre citar esse filme, porque ele é muito legal, assim, o Ben, que é o pai, né, o personagem principal, tem 6 filhos, e ele decide com a esposa, eles vão morar numa floresta, né? E aí vão caçar, vão fazer treinamento de sobrevivência, vão comer aquilo que eles caçam, e ninguém vai à escola, e a aprendizagem deles é feita através de livros, né, que são lidos em família, e é interessante que eles também, assim, não celebram o Natal, e sim aniversário de um filósofo americano, justamente porque eles acreditam ideologicamente, né, numa premissa de que o capitalismo deve ser evitado, né? Então, naquela situação específica, eles escolhem viver isolados do mundo, né, do resto do mundo, justamente por causa dessa ideologia que eles estão amparados, né? É um filme muito legal, maravilhoso, que vale a pena assistir, mas eu sempre trago a reflexão com relação a esse filme, porque estou vendo aí que Flaviane recomenda, a Amanda também, né? Só um parêntese, Natália, a Amanda pediu para a gente deixar, só para já falar que amanhã a gente faz um post com autores que a Natália indicar e filme direitinho para a gente poder ver. Pode continuar. Isso, tem umas coisas aqui que eu vou trazer para vocês também. Mas então, assistam, né? Capitão Fantástico, é um filme muito interessante, e ele vai apontar justamente algumas questões sociais, e vai tratar da educação de uma forma bem marcante. Então, quando a gente fala de homeschooling, né, eu me lembro dessa realidade porque ela diz justamente de uma base ideológica, de uma visão de mundo que faz uma família tomar aquela decisão, né? Mas, como eu estava falando para vocês, o homeschooling ele tem uma característica muito própria, né? Que eu já disse, é uma ação voluntária de famílias que decidem tirar seus filhos das escolas e educarem seus filhos em casa, né? E ele tem como característica primeira a não exigência da frequência escolar, o financiamento da educação é todo de responsabilidade da família e não do Estado, né? E a organização de todo esse processo educativo também ele vai ser feito pela família, tá? E assim, no Brasil, o homeschooling não é regulamentado, né? Mas existem muitos grupos atualmente que estão assim organizando debates a nível municipal, estadual, federal, né? Para poder pautar o homeschooling, inclusive esse tema, ele é pauta do atual governo, a gente sabe disso, né? Então eu acho que assim, quando você me pergunta o que é homeschooling, eu acho que é bom a gente fazer uma contextualização histórica breve, pode? Para a gente entender, né? Entender assim, de que forma que esse movimento ganha notoriedade nos dias de hoje, né? Eu acho que é bom a gente tentar compreender isso, né? Então assim, a gente teve um grande esforço, sabe, Amali, no Brasil, para garantia da universalização do ensino público, né? E esse esforço foi muito tardio, né? Então, Constituição Federal de 88, Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, LDB em 96, né? 96 foi ontem, né? Isso, foi ontem mesmo. Para mim foi mais ontem do que para você. Então, assim, é preciso que a gente reflita um pouco com relação a essa questão, né? Até 1988 não havia exclusividade do Estado em oferecer educação pública no Brasil, né? Então, nós temos uma garantia desse direito que é muito tardia, como eu falei para vocês agora, né? Então, quando a gente vai olhar, assim, as pesquisas que foram realizadas com relação você está ouvindo, mamãe? Adoro! Pesquisas que foram realizadas com relação ao homeschooling no Brasil, a gente vê que a grande maioria de pesquisas que foram realizadas com relação ao homeschooling foram pesquisas na área do direito, tá? Então, atualmente, né, depois de pouco tempo para cá, é que a gente vê algumas pesquisas surgindo com relação
a homeschooling pensando na vertente da educação, no âmbito da educação, tá? Então, a gente tem, por exemplo, em 2009, a primeira pesquisa que a gente consegue ver sinalizada na área da educação com relação ao homeschooling, que é da Luciane Barbosa, onde ela vai falar que naquele momento haviam 5 famílias no Brasil que faziam homeschooling, né? 5 famílias. E aí, o que sobressaía naquele momento, em 2009 no Brasil, por exemplo, quando a gente tinha só 5 famílias fazendo homeschooling, era que esse movimento surgia com uma forte crítica à escola, né? Qualquer escola, pública ou particular, né? Era um movimento que surgia como crítica ao modelo educacional, né? Nós trabalhamos uma pesquisa juntas, por exemplo, com relação a metodologias, né? Trabalhamos com uma metodologia muito interessante que a gente vê na POV, né? Na Escola Maria Peregrina, né? E o que é isso? É justamente um questionamento a esse modelo educativo, né? Quando o homeschooling surge no Brasil, lá em 2009, ele surge somente com esse questionamento. Algumas famílias que a gente chama de unschoolers, né? Que são famílias contrárias à escola, elas se posicionaram num movimento bem estruturado ali perto de Campinas, e elas começaram a fazer esse movimento funcionar ali naquela realidade delas, né? Então, eu ia te perguntar por que os pais querem tirar as crianças da escola, né? Então é isso, é uma crítica à escola. Quando surge o movimento, existe essa crítica ao modelo educacional, né? O que aconteceu, por exemplo, vou te falar o que aconteceu no Canadá e na América do Norte. Quando surgiu o movimento por lá, né, que é um lugar que a gente vê que é bastante estabelecido, hoje são 2 milhões de famílias fazendo homeschooling nos Estados Unidos, né? Então, quando ele surge nos Estados Unidos, ele surge numa realidade diferente. São famílias religiosas protestantes na época, né, que se unem de uma forma muito organizada. E aí, tem uma atuação, né, assim, mais voltada para o cunho religioso, e tem uma atuação mais voltada para a regulamentação mesmo, para se distanciar, sobretudo naquele momento, do darwinismo e de outras teorias que estavam adentrando ali a escola pública nos Estados Unidos, né? Então, naquele momento, o currículo da escola pública, ele não contemplava os valores religiosos daquelas famílias, né? Ou seja, era um movimento neoconservador que colocava a educação domiciliar contrária à educação progressista, tá? Então, só para mostrar para você como que surge de forma diferente no Brasil e nos Estados Unidos, no Canadá, né? Então, como eu falei, em 2009, a gente tinha 5 famílias no Brasil fazendo homeschooling, né? E esse número vai aumentando. Aí, em 2010... o movimento fica um pouco mais amparado, porque é criada uma associação nacional, Associação Nacional de Educação Domiciliar, né, a MED, ela é muito famosa hoje nesse sentido, e ela vai consolidando esse movimento em prol da regulamentação do homeschooling. Ela foi formada por algumas famílias educadoras, né, eles se denominam famílias educadoras, né. Então, esse movimento, Amalie, desde o início, foi muito associado, né, em prol do homeschooling nos Estados Unidos, por também uma associação americana que a gente conhece lá, que trabalha com a defesa do homeschooling, que é a HSLBA, não sei falar o nome agora por extenso, mas a sigla é essa aí, né? E ela hoje, essa associação lá nos Estados Unidos, ampara mais de 2 milhões de famílias, como eu te falei, né, fazendo homeschooling. Na Suécia e na Alemanha, por exemplo, a prática é considerada crime, né? Então, dependendo da realidade que nós estamos inseridos, a regulamentação ainda não aconteceu, tá? Aí, como você me perguntou, né, no caso do Brasil, como é que está essa situação, né? No Brasil, não tem ainda uma informação muito precisa do que a gente tem de números, mas em torno de 7.500 famílias fazem homeschooling hoje. 2009 eram 5, hoje nós temos o registro tempo, né? de 7.500, tá? Mas, assim, em pronunciamento recente, a ministra Damares, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, ela vai trazer que, se o homeschooling for regulamentado no Brasil, pode chegar a 30 mil famílias praticantes do homeschooling atualmente, né. E, assim, esses números, por que esses números não são certos ainda, né, não são precisos? Porque, como a gente não tem uma legislação nacional ainda regulamentada no Brasil, né, as famílias ainda não têm amparo legal para se colocarem também como famílias educadoras. Então, acaba que elas não colocam, elas porque não na se LDB, manifestam né? ainda. Na LDB, a gente tem muito claro que
o dever da educação é da família e do Estado juntos, né? Eu vou até explicar isso, porque justamente esse artigo, né, da Constituição Federal e que também é trazido na LDB, ele dá justamente essa dúbia interpretação de quem é, né, o provedor da educação no Brasil, quem deve ser, de quem que é esse dever, né? Uhum. E aí, como eu estava dizendo para você, no Brasil a gente tem um movimento em prol do homeschooling que tem se fortalecido muito atualmente, né? Principalmente apoiado por essa associação, até a Associação Americana, a HSLBA, né? Que está começando agora o movimento de se aproximar de forma mais pesada até dos parlamentares brasileiros para convencer, né, da aprovação, da regulamentação do homeschooling no Brasil. Até o movimento com os ministros do STF, essa associação americana tem feito, sabe? Então, assim, para a gente entender essa questão legal, né, que você falou, em 2015, a educação domiciliar foi considerada no Brasil um tema de repercussão geral. E quando é assim, ela entra na pauta do STF, né? E aí, nesse momento, em 2015, a ANED começa a ficar lá na expectativa de uma análise mais rápida dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas isso demora muito, né? Costuma demorar. Então, a gente tem aí 2015 até 2019, e só em 2019 é que há essa análise, né? Em março de 2019, é muito recente, né? Então, em março de 2019, a gente tem o voto dos ministros que foi muito interessante, foi pela não institucionalidade do homeschooling, da prática dele no Brasil, não inconstitucionalidade, desculpa, do homeschooling no Brasil, mas apresentando que existe uma falta de regulamentação ainda, né? Ou seja, a Constituição não proíbe, porque como eu falei na Constituição, e você também lembrou, né, a Constituição coloca que a educação da criança é dever do Estado e da família. A Constituição não proíbe, mas ao mesmo tempo não existe uma lei que regulamente, tá? Então, o Brasil, ele tem essa particularidade bem diferente de outros países. Tem países que são simplesmente, que aceitam simplesmente a prática, ela é regulamentada, e tem países que simplesmente proíbem a prática, e ela se torna um crime. No Brasil, não. No Brasil, não é inconstitucional, mas também não tem uma lei. Não é tá? legal. Então, os ministros do STF pedem essa cautela nesse momento por isso, né? Por isso que essas famílias também não estão todas aí registradas e presentes no nosso levantamento, tá? E aí, assim, aí o que acontece? Começa a aparecer um grupo, né, mais associado à figura do presidente do Brasil atual, né, e ao filho dele também, Eduardo Bolsonaro, porque ele também apresenta projetos de lei com propostas para homeschooling. Até no site da HSLBA, ele tem um vídeo com algumas pessoas fazendo entrevistas sobre o homeschooling, trazendo a perspectiva para o Brasil, sabe? Vale a pena assistir. Mas no Brasil, atualmente, ele é um movimento bem heterogêneo, sabe? Hoje, ele é um movimento diferente, ele é um movimento heterogêneo. Antes, ele surgiu com aquelas famílias que só questionavam o modelo educacional. O método. Hoje não. Hoje é um movimento mais heterogêneo, formado pelas famílias que a gente chama unschoolers, né? Contrárias à escola, simplesmente por causa do método educativo, do modelo educacional. Mas tem também as famílias mais conservadoras hoje, que aliadas ao próprio presidente Bolsonaro, né? Tem feito essa pauta surgir com mais efetividade, tá? Então, quando Bolsonaro assume, né? Ele tem uma promessa de governo, não sei se vocês se lembram, mas na campanha dele, a promessa era que nos primeiros 100 dias o homeschooling fosse aprovado como uma medida provisória. Era uma pauta prioritária do governo, vamos dizer assim, né? Mas como essa promessa não foi cumprida, né, nos primeiros 100 dias do governo, a medida provisória não é assinada, e aí ele apresenta um projeto de lei, que é o projeto de lei 2104, de 2019, isso é tudo muito recente, né? Que vai versar sobre o exercício do direito à educação em casa, né, domiciliar. Inclusive, propondo nesse projeto de lei, vale a pena ler, não vou entrar em detalhes nele agora, mas propondo algumas mudanças na LDB e no Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Então, uma coisa importante da gente pensar, eu acho importante a gente refletir, que é assim, diferente do que a gente esperava, essa temática, isso é muito importante, e isso diz muito pra gente também.
Diferente do que a gente esperava, essa temática não é atribuída ao Ministério da Educação. O projeto de lei não está vinculado ao Ministério da Educação, né? Justamente por não debater com as pessoas que são estudiosas da educação nesse momento. Desde 1996, eles estão tentando aprovar projetos de lei para regulamentar o homeschooling, e esses projetos não são aceitos, né? Então, agora escolheu-se um caminho diferente. O caminho agora é o vínculo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da responsabilidade de Damares, né? E aí, o que acontece? É um caminho, é uma via, né? É uma via que escolheu-se, que é diferente, justamente para tentar uma nova forma de aprovação do homeschooling no Brasil, já que, discutindo com profissionais da educação, talvez essa via não seja a mais interessante para aprovação, para regulamentação, né? E aí, assim, muitas vezes, quando a gente vê homeschooling na mídia, né, ou no discurso das pessoas que estão no governo, a gente vê uma defesa de que o homeschooling é necessário porque a escola pública é ineficiente. Vocês já ouviram falar disso, né? Muitas vezes a gente ouve isso, até assim, nas mídias, nos jornais, né? A gente tem essa questão permeando os nossos debates, no senso comum, na mídia, que trazem que a escola pública não dá conta, que a escola pública é ineficiente, que o Estado não dá conta, né? E a gente sabe que essa é uma visão liberal, né, que vai defender a intervenção estatal, a não intervenção estatal na vida privada. É aquele tal do Estado mínimo que a gente estuda lá no neoliberalismo, né, que você já estudou comigo também. Primeiro e segundo período. Isso. E aí, o que acontece? A estratégia é deslocar a discussão do âmbito da educação para porque eu falei para você, né, que desde 96 estão tentando fazer a aprovação e regulamentação das leis, né, mas para trazer, para incluir a temática que é muito importante, que é extremamente liberal, né, nesse momento, que é a questão da liberdade de escolha individual, né? Essa premissa é muito interessante. E aí, o que eles têm feito? Nos debates, nas câmaras de deputados, câmaras de vereadores, até com o STF, têm sido utilizados muitos documentos internacionais, Amelie, do Banco Mundial, até a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, sabe? Justamente porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 26 dela, se eu não me engano, ela vai falar que cabe aos pais o direito de escolher a forma de educar seus filhos, né? Natália, posso te interromper só Com um pouquinho? certeza. Você está falando, eu fiquei pensando. Beleza, eles estão, né, falando que o Estado não dá conta e que a escola pública é fraca, vamos dizer assim. Mas daí, os estudantes da escola pública vão para casa. Qual que vai ser esse ensino em casa? Porque, assim, só desse pouquinho que você foi falando, eu fiquei pensando que tem muitos debates, né? Agora, na pandemia, a gente tem visto muito foco das pessoas falando a diferença de acesso até um ensino remoto, né? Dos estudantes das escolas particulares para a escola pública. Mas isso não é um movimento elitizado? Sim, De pensar eu ia te dizer... sei. eu ia te dizer isso agora. O movimento que atua em prol da regulamentação do homeschooling não é um movimento para crianças, filhas de pais que têm crianças em escolas públicas. Tá? Pois é. Então, Essa essa pergunta que você faz é chave, porque quando a gente pensa para quem, né, tem sido essa luta da regulamentação do movimento, a gente vai entender que uma brecha que se abre para uma parcela da população muito pequena pode interferir, vou falar sobre isso daqui a pouquinho com você, pode interferir na garantia da educação pública para a maior parcela da sociedade, né? Para aqueles que realmente têm essa necessidade, né, do oferecimento da escola pública. Então, você está super certa, assim. E aí, quando a gente pensa, Amelie, quem que essa regulamentação afetaria, né? Acho que é muito importante a gente pensar isso também. O caminho escolhido para regulamentar está sendo o caminho, por exemplo, o Ministério da Mulher, né, da Família. Mas quando essa lei for regulamentada, caso seja regulamentada, ela vai atingir diretamente o Ministério da Educação, a outra via,
né? E o Ministério da Educação é que vai executar a regulamentação dessa lei. Por exemplo, em Vitória, a Secretaria de Educação de Vitória, o homeschooling foi aprovado recentemente. A Secretaria de Educação de Vitória é que está fazendo todo o cadastro dos alunos, levantamento dos alunos, esse cadastro para fazer a avaliação da aprendizagem deles, né, que tem que ser feita de alguma forma. Então, com isso, algumas entidades até começaram a se manifestar contrárias ao homeschooling, justamente porque essas redes de ensino, né, elas precisam de uma infraestrutura mais complexa. Vai exigir do Ministério da Educação, se você for pensar a nível nacional, uma infraestrutura, uma secretaria bem complexa de cadastro e de rastreio, né, de cadastro mesmo dessas crianças e acompanhamento. Isso não é simplesmente fazer uma matrícula e dizer que é homeschooler, né? É justamente todo o acompanhamento, a preparação para que isso realmente funcione de forma efetiva. E aí o que a gente tem como questionamento, e você colocou muito bem isso agora mesmo, que isso já é um dado muito deficitário no MEC, né? O Ministério da Educação não consegue acompanhar nem as escolas públicas de forma o censo escolar, propriamente dito, né, Natália? Então, realmente, né, algumas entidades já se manifestaram contrárias, né, como eu te falei, a AMPED, o MIEIB, que é um movimento de educação, Interfórum de Educação Infantil no Brasil, né, contrários à educação domiciliar e favoráveis à educação pública. E é inevitável não polarizar essa situação, porque nós estamos falando justamente de perda do direito, né, à educação, de alguma forma. Ai, muito difícil, Natália. Olha só, a gente tem alguns comentários e já tem uma pergunta de uma pessoa que é muito especial para mim, muito para você, que é a sua mãe. Mas deixa eu só ler aqui, ó. A minha mãe falou: se já se identificou as deficiências da escola pública, ótimo. Então vamos estudar estratégias para melhorar essa escola pública, que é direito de todos. E a Carol, Tarcísia Carolina, falou: é triste ver os nossos próprios líderes diminuindo o valor da escola. E aí a sua mãe perguntou: a reflexão poderia passar pelo impacto emocional dos alunos? Eu vou pegar carona nessa pergunta da sua mãe para pensar assim, a gente falando de ensino público, né, Natália? A gente não pode esquecer o papel social que a escola tem. Quantas crianças vão para a escola porque a mãe trabalha, o pai trabalha, porque tem só a mãe que precisa sair. E quantas crianças a gente tem em situação muito complicada dentro de casa, e esse lado emocional é extremamente importante, né? Sim, é isso mesmo, mamãe. É isso mesmo. Na ausência que a gente tem, né, de uma regulamentação nacional, porque o projeto de lei ainda não foi aprovado, né, acho que é bom a gente pensar nisso. Tem até alguns municípios no Brasil que já têm aprovado, né, educação domiciliar. Então, a gente vê essa realidade que vocês estão colocando aí, muito presente hoje em Vitória. Em Cascavel, no Paraná, foi aprovado segunda-feira. Olha só, muito São agora. Paulo, em São Paulo, capital, a discussão, o debate começou ontem, para aprovação e para regulamentação do homeschooling em São Paulo, né? Então, A Itaúna, própria pandemia deve ter dado uma acelerada nessa discussão, né, Natália? Com certeza, né? Abre precedente, sim, para esse debate ficar mais acalorado, né? Mas aí, como vocês perguntaram, né, tem alguns críticos que vêm trazendo argumentos para não regulamentação da educação domiciliar desde 1996, quando ela começou a ser pautada pela primeira vez no Brasil, sabe? E aí, as principais críticas naquele momento eram assim: a escola é espaço não só para aquisição de conhecimento, mas também para a formação da cidadania, né, e socialização das crianças. Outros críticos falavam e falam ainda, né, que não é possível garantir que vai haver uma qualidade na educação dessas crianças, né? Outros afirmam que interfere, sim, no desenvolvimento das competências socioemocionais, né, daquilo que a gente entende por criança, socialização, círculo de convivências ali, né? E há também, Amari, um discurso que afirma que essa prática abriria espaço para abandono de escolarização, né? Até para trabalho infantil. Então, como a gente tem uma realidade no Brasil, né, que é muito problemática, a gente tem que pensar e fazer esse contraponto e refletir sobre isso, né?
de que Uhum. forma que o homeschooling pode atuar nesse sentido. O professor Jamil Coury, que eu falei para vocês agora mesmo, ele é renomado, né, na área da educação, tem muitas propostas interessantes e contribui muito com a gente nessa área do direito à educação também. Ele Muito vai ser respeitado, né? ele vai ser contrário à educação domiciliar no Brasil, porque ele fala justamente nisso, na preocupação em se inibir o campo de convivência na escola, né? E aí a relação entre os diferentes, o respeito às diferenças, tem uma série de coisas que são colocadas. Mas é uma coisa que eu queria deixar claro, assim, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar aqui, que é até o Uhum. tema dessa live, né? É que esses argumentos, quando a gente vê esses argumentos, né, e quando a gente vê também várias experiências internacionais e a própria literatura, o que é a própria produção científica hoje que a gente tem em torno do homeschooling, é que esses argumentos eles acabam sendo um pouco frágeis quando a gente vai contrapor algum tipo de regulamentação do homeschooling. Por quê? Porque a escola, as experiências que a gente vê na teoria, né, nas produções científicas e também até nas experiências de outros países, é que a escola realmente não é o único espaço de convivência, né? Então, existe uma certa fragilidade em pensar somente na socialização, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar mais assim, como isso implica no direito à educação de Eu me todos os preocupo muito com o brasileiros. currículo também, Natália, Aham. né? Porque assim, a gente que é preparado, que tem formação para trabalhar dentro de sala de aula, tem momentos que é difícil, eu fico pensando como que uma pessoa sem formação para isso consegue lidar com a didática e com o currículo para cada idade também, né? Sim, com certeza. São famílias muito, muito engajadas, viu, Amalie? Aham, Como a gente acompanha, né? Como a gente começa a pesquisar esse tema, a gente, claro que tem que acompanhar as duas vertentes, né? Daquilo que está aham, sendo estudado sobre homeschooling. Então, de vez em quando, eu faço esse acompanhamento também de algumas famílias nas redes sociais mesmo, né? No site da NED e também nas redes sociais de famílias que são adeptas ao homeschooling. É impressionante ver como essas famílias são engajadas, como elas são, na maioria das vezes, muito responsáveis, né? Com a uhum. educação dos seus filhos, com os materiais didáticos que utilizam. Isso a gente não precisa, eu acho que nem questionar, porque, na verdade, é um movimento, como você diz, um pouco separado daquilo que é a realidade Uhum, brasileira, né? aham. E acaba que esse movimento está bem preparado e bem amparado. Agora, quando a É. gente vai Mas para pensar, essas né, famílias, né, Natália? para essas. O meu medo é as pessoas vendo esse movimento, né, em Aham. volta, pessoas que Uhum. talvez não tenham essa estrutura que essas famílias têm, Com né? certeza, com certeza. É isso que a gente está discutindo, porque aí a gente vai falar justamente dessa garantia do direito à educação para todos, né? Uhum, Como que isso vai implicar nisso, né? Então a gente tem aí uma Constituição Federal, né, que tem um direito à educação, que preconiza um direito à educação de forma muito nova no país, né? É muito uhum, recente. Então, a gente acaba falando, quando a gente está falando de regulamentação, principalmente do projeto de lei 2401, né, que é especificamente do homeschooling, está falando de uma ênfase muito grande que é dada nos direitos individuais, entende? uhum. Então, Eu ia te essa perguntar isso questão, agora. Como que uhum, o homeschooling afeta, né, ao direito da educação para todos? isso, então, é nesse sentido, porque a gente está falando muito, quando a gente vai ler, né, o projeto de lei, vai ler os debates que são feitos com relação à regulamentação dessa lei, a gente está falando muito numa ênfase dos direitos individuais, né? E Aham, aí, uma ênfase muito na privatização da educação também, né? A gente tem que pensar uhum, nisso. Então, assim, é uma centralização na individualidade da criança, pensa bem, em detrimento de uma preocupação coletiva com o coletivo, uma preocupação uhum, com o coletivo da educação pública. Então, ao mesmo tempo que eu estou centralizando ali estou dando uma centralidade a essa individualidade de algumas crianças, de uma parcela muito pequena da sociedade, eu estou fazendo isso em detrimento a uma preocupação coletiva com a educação pública, né? uhum. Então, parece ser o que alguns autores chamam de
uma cultura intensiva da parentalidade, né? Daquilo que é aquela família, aquele círculo ali, né? Fechado naquela realidade, né? Então, assim, se acontece, eu ia te falar, isso que você me perguntou é muito interessante, porque, assim, tem várias pesquisas que já mostram que se acontece uma regulamentação nessa área, a gente já sabe que vai haver o fortalecimento de um mercado de editoras que está muito bem estruturado no Brasil, né? Um mercado de portais de educação, a gente está começando a ter contato com esses portais agora na pandemia, né? Os portais, grandes portais de educação no Brasil, que estão aí ajudando na educação remota, né? A gente tem vários portais que já são muito fortes nesse sentido. E como a gente sabe, iniciativa privada, né? As empresas, né? Elas têm também muito poder na aprovação de leis, né? O debate que se faz no Congresso. Então, é interessante a gente entender que isso tudo está muito casado, né? Imbricado, né? Então, esses pacotes de conteúdo, né? A gente hoje tem, Amali, até pacotes que discutem métodos para se ensinar no homeschooling, principalmente com relação à educação classista, né? Está muito em alta hoje, porque a gente tem uma grande parcela hoje de famílias educadoras que são conservadoras religiosas, né? Então, é um material, é um pacote de conteúdo, de conhecimento que é seguro para essas famílias, de acordo com aquilo que elas acreditam, né? De acordo com aquilo que elas querem consolidar até na formação dessas crianças, né? Então, esse movimento no Brasil começa com uma crítica muito forte, como eu falei, ao modelo educacional, mas hoje ele vai trazer um discurso de liberdade, dos pais escolherem esse tipo de educação, né? Tem até uma autora, não sei se você já ouviu falar, da Maria Celi Vasconcelos. Ela escreveu um livro chamado Educação Doméstica no Período Oitocentista. E ela vai falar que essa liberdade de escolha no Brasil está presente desde essa época, né, de uma forma muito interessante. A liberdade de escolha de uma pequena parcela da população, né? Então, essa questão do direito à educação, muitas vezes, foi preconizada no país, né? A gente consegue enxergar ela voltando cada vez mais no Brasil de uma forma muito forte, né? E aí, como a gente conversou, cabe pensar nisso, sabe? Regulamentar uma lei que vai beneficiar um grupo de famílias e regulamentar a prática de educação domiciliar no Brasil, diante de tantas desigualdades que a gente tem, né? Socioeconômicas, como você lembrou, né? O que significa para a gente um governo regulamentar a prática da educação domiciliar e não garantir segurança, né, como sua mãe colocou, às crianças da sociedade, né, e desrespeitando alguns direitos dessas crianças, por exemplo, que estão resguardados no ECA, na LDB, né? A gente, como eu falei, tem alto índice hoje no Brasil de trabalho infantil, de exploração infantil, de abusos das mais diversas formas. Eu ia falar do abuso, que também a pandemia trouxe muito pro foco, né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que mais do que centrar no problema da socialização, né? A gente, para não fragilizar essa discussão, a gente pode pensar nisso também, de acompanhar essas votações, de fazer o contraponto, de problematizar para que essa ampliação do direito da escolha dessas famílias não prejudique ainda mais aquelas famílias que têm na escola a única via de acesso ao direito à educação, né? Nós temos a maioria das crianças no Brasil, e a maioria mesmo, né? De forma, estou dizendo assim mesmo, a maioria dessas famílias no Brasil tem o único contato que elas têm com o Estado. Até falei isso numa live na semana passada sobre o mesmo tema. E é isso mesmo, o único contato que a maioria das famílias brasileiras tem com o Estado é através daquilo que a gente chama de escola, né? É na escola que está a relação com o Estado de uma forma, assim, lá na ponta da política pública, né? É na escola que isso tudo fica retratado mesmo, exercido e aparece de uma forma mais importante. Vacinação, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, é na escola que aparece cadastro, censo, né? Uma série de questões que estão relacionadas aí. Fecha a porta aqui. As políticas públicas, o show ali tá... que a gente vai sentir, né, a grande maioria dos brasileiros na escola, né? Então a escola é um espaço muito importante e tem um valor, assim,
que a gente não consegue medir, né, da importância, dada a importância e relevância do espaço escolar, né? Então é isso, é problematizar mesmo, para que a ampliação do direito de algumas famílias não prejudique ainda mais aquelas famílias que têm na escola a única via de acesso e de direito à educação, né? Olha só, aqui nos comentários a gente tem a Kawa falando, essas famílias precisam da escola, a Flavinha falando, no Brasil, esse é infelizmente um movimento elitista. Para as famílias de baixa renda é praticamente impossível colocar em prática. E a gente vê cada vez menos, por parte de alguns, a preocupação com os estudantes, né? Que deveriam ser a principal preocupação, né? Assim, a gente tem 15 minutinhos ainda de live, então quem quiser fazer pergunta para a Natália sobre o tema, usem a nossa caixinha de perguntas e vão fazendo as perguntas aí para ela, que isso é um assunto que a gente, né, como a própria Natália falou, ainda é muito novo, então a gente, né, ainda tem muita dúvida sobre ele. Dúvidas. E aí a gente falou então um pouquinho, né, como o homeschooling pode afetar o direito à educação de todo mundo. E aí você quer falar um pouquinho, não é perigo, qual que era o termo que a gente tinha combinado? Eu acho que é isso, Das as consequências, fragilidades, assim, né? fragilidades, do Eu acho que é isso homeschooling. mesmo. O risco, né, que está inscrito diante de uma regulamentação, como eu falei agora mesmo, né, de um projeto de lei que está realmente focado, né, em atender uma pequena parcela da população. E aí a gente sabe que isso, na verdade, quando a gente fala de privatização, a gente não está sendo dramático, né? A gente está realmente falando que pode acontecer, por exemplo, uma exaltação de um nicho do mercado em detrimento desse enfraquecimento do direito à educação, né? Então tem um nicho do mercado aí que está muito interessado mesmo na regulamentação da proposta, justamente porque vai realmente ter um retorno muito rentável, né, nesse momento aí, e é isso, essa abertura de precedente, né? Nós vivemos um contexto, Amalie, brasileiro, que é um momento de ajuste neoliberal extremo, né? Uma implementação hoje ainda mais radical do que nos anos 90 nós vivemos ali com as reformas educacionais, por exemplo, né? Mas ainda mais radical do que a gente viveu na economia, nos direitos sociais, né? Nós estamos vivendo num momento que a ultradireita está fazendo parte de muitos estados, né, no mundo inteiro. A anticiência também faz muito parte dos debates atualmente, né? Na pandemia a gente vê como isso ganhou uma proporção muito grande com relação ao negacionismo, com relação ao próprio enfraquecimento, contraposição à ciência, né? Então é isso, uma orientação muito voltada para a meritocracia, para o individualismo, para a questão da liberdade da economia, para a garantia das liberdades individuais, né? E esse Estado mínimo, né, como eu disse para você, cada vez mais cedendo espaço para a iniciativa privada e para algumas parcelas da sociedade civil, que vão justamente fazendo um papel que deveria ser um papel do Estado, de fortalecimento da educação pública, né? Então, nós não estamos falando simplesmente na regulamentação de um projeto de lei. Acaba que a gente está dizendo um pouco de um projeto mundial, né, de enxugar, né, os estados nacionais para justamente distribuir essas responsabilidades. E a aprovação desse projeto de lei especificamente, ela contribui, ela corrobora com todo esse discurso, né, principalmente no Brasil. Talvez nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, na Europa, as consequências não sejam tão marcantes como a gente tem aqui no Brasil, né, sinalizado algumas consequências através de algumas leituras que a gente faz, né, de alguns estudos de trabalhos científicos que já têm sido publicados com relação a isso, né? Até a gente pensando na origem, né, Natália, que você fez essa diferenciação, né, de como surgiu esse movimento lá e aqui, até isso faz diferença, né? Então, assim, é isso mesmo, a regulamentação de um projeto de lei como esse agora vai fortalecer justamente aquilo que a gente tem medo de acontecer, que é a falência de uma escola pública para todos, né?
a crença de que o Estado realmente não é capaz de atender essas demandas, né? E agora na pandemia a gente está vendo de forma muito gritante também como que a função professor, né, educador tem sido fragilizada, né? Que realmente o professor ele não serve para educar, né? Então todas essas características, né, elas vêm acompanhadas de um projeto mais amplo. E é isso que eu acho que a gente pode tentar pensar. Por exemplo, nós viemos aí de perdas muito grandes, recentes, com relação aos direitos trabalhistas, né, com relação à previdência social. Nós temos aí o teto dos gastos, que congela nossos gastos em saúde e educação por 20 anos, né? E isso tudo, lógico, que vai impactar no enfraquecimento da escola pública, né? Sim. Então, junto com isso, todas essas questões articuladas, elas fazem parte, lógico, de um planejamento maior de perseguição ao direito à educação, sim, né? Então, a gente faz uma série de ponderações aí, por exemplo, há um currículo único nacional brasileiro na Base Nacional Comum Curricular, né? A questão das avaliações externas. E a gente sabe que tudo isso faz parte de um planejamento, né? Que está aí imbricado justamente nessa questão da garantia da oferta da educação para todos, né? Eu acho que é isso, é pensar no Estado como aquele que deve garantir a oferta da educação para todos e impedir que essa educação seja um objeto de decisão individual, entende? Né? Mas o público... até para chegar todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? Ou ter os mesmos direitos, né, de oferecimento. Exatamente. Nível, né? Nesse sentido mesmo, de ter o mesmo acesso, né, assim. Essa garantia universal, né, ela é preconizada ali pela Constituição, né, e algumas questões têm realmente permeado para justamente arejar demais esse processo e fazer com que ele seja um pouco mais dificultoso, principalmente na hora que chega lá na ponta, no chão da escola, né, no chão da escola mesmo, onde a criança pobre do Brasil, da escola pública, precisa dessa garantia, né? Então, é isso, né, que a gente tem que pensar. Olha, Natália, você é como sempre maravilhosa, né, gente? Isso. Todo mundo te elogiando aqui nos comentários. Eu não tô lendo nada. Esse é um assunto muito difícil mesmo da gente conversar, porque eu acho que ainda tem muito achismo, né? Até por parte de nós profissionais da educação mesmo, assim, por ser muito atual e realmente eu acho que focar na sociabilização da criança. Socialização da criança fragiliza, porque a gente sabe que o primeiro ambiente que a criança tem, né, essa relação social é em casa mesmo. Mas eu acho que a gente colocou aqui, Natália, pontos muito importantes para a gente pensar, porque assim, quando o meu medo maior em relação ao homeschooling sempre é pensando primeiro nessa dicotomia, né, de quem vai ter acesso a isso e quem vão ser as pessoas que vão se responsabilizar por esse ensino, por essas crianças, né? E porque eu acho que tem muito essa ideia de... igual quando a gente é criança, que a gente pega a Larinha faz muito isso, né? Pega um quadro e dá aula. Eu acho que as pessoas têm muito essa sensação, que é uma coisa simples, né? E aí, já caminhando para o nosso final, eu queria que você falasse um pouquinho do qual que é a principal diferença. O que tem acontecido na pandemia não é homeschooling, é ensino remoto, é uma situação específica, né? Assim, é diferente. Essa situação que você tocou é muito importante, porque a gente não pode pensar que pandemia de Covid-19, né, vai caracterizar uma situação generalizada de homeschooling, né? Esse é um equívoco conceitual que tem surgido e eu sei de onde ele vem, né? Tenho pesquisado um pouco de onde vem esse equívoco. Vem da mídia, né, que equivocadamente tem colocado o nome, né, o termo homeschooling para definir a educação remota nesse momento, principalmente no governo de São Paulo, isso é muito presente, né? Erro de políticos mesmo, que falam no discurso, e aí os jornais vão noticiar isso. Noticiando, né, e ganha o senso comum, né? Então a gente vê alguns artistas hoje mesmo na rede social, né, a gente vai assistir o que eles estão dizendo nos stories, aí a mãe fala assim, a famosa, né, que tem milhões de seguidores. Gente, hoje o homeschooling com meus filhos foi muito complicado. Foi Nossa, ótimo. né, então assim,
está sendo muito difícil fazer homeschooling. Então, na verdade, Uhum. essa situação generalizada que nós estamos vivendo não é homeschooling, né? É educação remota por causa de um período emergencial. E quando... Nem educação à distância, né, Natália? Que tem essa confusão Não, também. Educação à distância isso, é outra modalidade, é uma modalidade exatamente, preparada para isso. A gente está isso. meio né, assim, Num tentando. período emergencial, de caráter É, emergencial. E como eu falei, não é uma situação de educação domiciliar, não é uma questão uhum, de homeschooling. E eu tenho algumas preocupações com relação a isso, sabe? uhum, Na pandemia, né? Com o que a gente tem visto com relação a homeschooling na pandemia. Primeira coisa é que pode acontecer uma romantização do que é homeschooling, né? Como você disse agora mesmo. Por causa do uhum. equívoco da nomenclatura, né? É uma adesão. Vamos pensar que o homeschooling, gente, é uma adesão voluntária de famílias que decidiram tirar seus filhos da escola para É, educá-los em casa, e é né? tirar da escola, né? O ensino remoto nada mais é do que com o apoio da escola, seja por uma videoaula, seja por um aplicativo, seja pelo jeito que a escola estiver lidando, os pais tomarem essa rédea em casa, mas com a E isso, parceria da escola, né? sim, às vezes não, né? Porque pode ser muito Pelo pior menos do que isso. pelo No menos momento da teoricamente, epidemia. né? Isso. Porque, na verdade, o que está acontecendo no período remoto? As famílias estão sendo forçadas a fazer isso em É, casa. Então, muito diferente do que é um homeschooling, que é uma adesão voluntária, as famílias estão sendo forçadas a trabalhar com crianças em casa, dando aula e vivendo todo esse momento que, na verdade, é muito mais caótico do que romântico, né? muito mais. E quando a gente vivencia essa questão do erro conceitual, a gente tem que pensar muito nisso, porque isso é problemático. Isso pode abrir precedente para esse debate, né, surgir de outra forma. Então, assim, uma Uhum, coisa importante também, o movimento do homeschooling, outra preocupação que eu acho que a gente tem que ter, é que o homeschooling, ele tem encontrado, no momento da pandemia, um terreno muito fértil para discussão, né, para uhum, que ela ganhe força nesse momento, tá? é, Então, por exemplo, se muitas famílias têm conseguido fazer o homeschooling, eu também vou conseguir, né? Eu aham, gostei dessa experiência. Então, na é, verdade, essa experiência, como eu falei, não é uma experiência generalizada de homeschooling, é uma experiência forçosa de famílias que estão sofrendo, na grande maioria, aham. né, para poder fazer educação remota, e isso tem sido bem problemático. E a outra coisa que eu Emergencial, acho, né? isso, outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, só para a gente terminar, é que Uhum. esse processo ele vai repercutir, que a gente tem vivido agora, extremamente na profissão docente, né? Então a gente tem aí uma profissão, professores, né, educadores que têm sido extremamente com a sua função muito precarizada, justamente por causa de uma grande sobrecarga de trabalho, por Uhum. causa de, né, triplicando carga horária, Adaptação, é, triplicando carga horária, porque tem que planejar, porque tem que dar suas aulas remotas, tem que gravar suas aulas remotas, tem que pensar nas atividades. Então, na verdade, diferente do que acontece no homeschooling também alguns professores podem ser contratados para aquela família que não quer que a criança fique na escola. Então, a uhum. gente tem que pensar muito bem nessa questão, porque realmente há uma tendência, sabe, dessa Uhum. prerrogativa de educação remota, justamente para acentuar o homeschooling no Brasil, a discussão É. do homeschooling no Brasil. É por isso que eu te agradeço muitíssimo por ter trazido esse seu olhar tão delicado e tão carinhoso para a educação que eu, como sua aluna, eu posso falar que você tem de verdade. Eu que Todo agradeço. mundo aqui falando que você falou com muita sensibilidade. Hum, E assim, eu queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente. Falar que quem não segue o Amarelo, vem seguir a gente, porque a gente tem tido discussões de diferentes, né, assuntos, justamente por achar que esse momento é um momento que talvez a gente possa dar uma alavancada também, né, Natália, na valorização da educação, essas pessoas em casa, para entender mais um pouquinho que não é só sala de aula, que tem muita coisa envolvida, né, com assim. certeza. Eu estou acompanhando toda semana. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sou suspeita. Semana que vem o Pedro vai conversar com o professor Luciano sobre desinteresse escolar, né? Por que que os estudantes não estão interessados na escola? Então, acaba que casa um pouco com a nossa conversa hoje, né?
Eu tenho Com certeza. tentado, eu e o Pedro, a gente tem tentado fazer isso também, né? Juntar alguns assuntos e tal. Queria agradecer todo mundo que participou. Eu E você acho, quer. Amali, eu Hum, acho que vocês podem, você e Pedro, depois, até escrever um artigo sobre isso que vocês estão fazendo, né? Sobre esse já processo, porque eu acho pensamos. que é muito válido, muito importante, fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse trabalho tão legal, né? Ai, obrigada, meu bem. Vamos fazer. E eu queria te agradecer, Natália, porque desde o início do Amarelo, o Pedro sabe, e as pessoas que estão próximas a mim sabem, eu queria muito falar sobre homeschooling, mas eu tinha muito medo de como a gente abordar isso, porque, bem ou mal, é um assunto polêmico, né? Ainda meio desconhecido. E eu queria te agradecer mais uma vez pelo seu jeitinho e falar que eu Ai, tenho que muito isso. orgulho de ser sua. Eu também tenho muito orgulho. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que conversar sobre o homeschooling, como eu falei no início, com muito respeito, né? A Uhum. todas as famílias. Eu realmente acho que essas famílias são muito engajadas, muito Nós temos preparadas, boas e têm se preparado experiências, muito né? bem, né? Mas É. a gente precisa ponderar o que que na política educacional é caro para nós, né? E Uhum. hoje no Brasil a questão do direito à educação é muito importante, a gente precisa conversar sobre isso, né? É. E sobre tudo que a tendência dessa prerrogativa, né, pode abrir aí de precedentes para a oferta de educação universal de qualidade para todos, né? Uhum. Nossa, a gente poderia ficar a noite toda falando aqui, né? Porque a gente no Brasil tem realidades muito diferentes. Tem criança que vai para escola para comer, né, Natália? Então, assim, quando a coisa se torna regulamentada, isso pode vir um perigo muito grande. Essa semana a gente comemorou a votação do Fundeb, né? Que deu certo, que agora, né, tá tudo no jeitinho lá, mas a gente fica muito preocupada mesmo Sim, com com essas certeza. crianças, principalmente com as nossas crianças. Eu queria até só recomendar para quem está aqui, né, Uhum. interessado na E a temática. gente vai postar amanhã. Ah, ótimo. Mas Quer pode deixar para falar. Pode... postar? Não, não, Ah, pode falar. é que tem um dossiê que foi publicado esse ano de 2020, muito bom, da revista Praxis, né? Ele é um Uhum, dossiê sobre homeschooling, muito interessante. Ele se chama Homeschooling, Controvérsias e Perspectivas. É da revista uhum, Praxis de Educação, lá de Ponta Grossa, no Paraná. São muitos artigos interessantes, a maioria deles tratando sobre a questão do direito à educação, né? Só para falar, então, que a uhum, gente está realmente muito pautado naquilo que os autores estão dizendo, né? Os estudos estão uhum, sendo colocados atualmente, né? Tem um artigo muito bom também da Luciane Barbosa, aquela autora que eu falei no início, né? uhum. Ela foi uma das primeiras aí a trabalhar com homeschooling no Brasil. Ele se chama Homeschooling no Brasil, ampliação do direito à educação e ou via de privatização, né? Ela faz esse Uhum, questionamento também, que é muito importante. Então é isso, uhum. eu acho que tem E eu queria materiais importantes. aproveitar para falar que a gente também tem, né, Natália? Vai sair, Tem. acho que é outubro ou novembro, na edição de outubro ou de novembro. A Natália me convidou para fazer um artigo com ela sobre homeschooling. Quando sair, eu posto aqui. Isso mesmo, foi Né? aprovado, graças a Deus. Ah, já tá no jeito, já tá no forninho. Isso. Gente, o Instagram vai desligar nós duas. Natália, beijo na Larinha e no Muito Benício. obrigada, Agradece o obrigada. André por mim, que eu vi que o André segurou as pontas aí. Ah, ele segura todo dia, É, né? ele é bom de segurar as Delícia. pontas das crianças. Beijo em todos vocês. Pessoal, muito obrigada por todo mundo que Muito participou obrigada, aqui. gente. Foi muito especial. A live vai ficar salva para quem chegou no meio do caminho. E muito obrigada, é isso, gente. Boa noite, Natália. Boa Obrigada, meu noite, muito bem. obrigada. Até Beijo. mais. Obrigada, viu? Beijo, Tchau. gente.